Olá, nós estamos começando mais um vídeo com este canal que vai mostrar os mistérios, os segredos da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Nós estamos no programa com este aqui agora, no programa 13, e nós estamos estudando Gênesis. Gênesis, que significa princípio. Meu querido irmão ouvinte, se você quiser entender este assunto, você tem que rever os nossos vídeos anteriores para que você possa compreender o segmento destes assuntos, senão você terá dificuldade de entender. Não tem como caber tudo em um vídeo. Então nós falaremos um pouquinho, nós estamos falando um pouquinho dia após dias. E nós estamos aqui em Gênesis 6. A corrupção geral do gênero humano. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus eram da descendência de Sete, e os filhos dos homens eram da descendência de Caim. A descendência de Caim não era considerado filho de Deus, e a descendência de Sete é filho de Adão, com Eva. E os filhos de Caim é filhos da serpente com a Eva. Nós já falamos nos outros vídeos que a serpente, ela andava, conversava antes dela rastejar, antes de Deus amaldiçoar a serpente. Deus amaldiçoou a serpente, tirou os braços, as pernas dela, tirou aquele formato de homem, transformando ela em uma cobra, e ela saiu rastejando e foi-se embora. Mas antes disso, quer dizer, ela deixou uma semente no ventre de Eva, que foi Caim. E Caim casou com uma das suas irmãs. Naquela época existiam mulheres, só que mulher não entra na genealogia. São contados somente os homens, e Deus pediu para Caim que ele saísse fora da sua presença. Pegasse uma de suas irmãs, e assim o fez. E Caim saiu da presença de Deus, teve filhos, teve famílias, mas só que essas pessoas, os filhos de Caim, a descendência de Sete, voltaram a se encontrar. E os filhos de Deus viram que aquelas mulheres eram mais bonitas, e tomaram para si mulheres. E os filhos de Deus começaram a se apaixonar por a beleza daquelas mulheres. Por quê? Porque a serpente era um animal muito bonito. A serpente sendo o animal mais bonito, é por isso que a Eva deve ter se apaixonado pela serpente. Era até mais bonita do que o seu marido Adão, e ela se apaixonou, e a sua descendência era uma descendência mais bonita. E aí os filhos puxaram para o lado do pai, que era a serpente. Inclusive hoje, se você vê uma cobra, a cobra é super bonita, tem uma pele super bonita, ela atrai pela sua pele, pela sua beleza. Então os filhos de Caim puxou a natureza da serpente. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si
mulheres de todas as que escolheram, todas as que escolheram. E aí houve uma mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E houve aquela mistura e foi acontecendo a corrupção geral do gênero humano. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui o pecado foi entrando e foi diminuído os dias de vida do homem. Antes, o homem vivia 800, 900 anos, e conforme o pecado foi entrando, os anos de vida do homem foi se acabando. Aqui ele reduziu para 120 anos. Depois disso, reduziu-se mais ou menos para 70 anos. É o que nós vivemos hoje. E havia naqueles dias gigantes na terra. Aqui nós observamos aqui, irmãos, gigantes na terra. De onde vieram esses gigantes? Estes gigantes, a serpente, ela era um animal, segundo o profeta desta era, um animal grande, com 3 metros de altura. Como você prova isso? Que o gigante tinha em torno de 3 metros de altura. Da onde saiu o gigante Golias? O gigante Golias tinha quanto de altura? O gigante Golias tinha 3 metros e 10 de altura, segundo a história. E da onde saiu o gigante Golias? Será que Deus fez pessoas em um outro lugar à parte? Não. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Havia naqueles dias gigantes na terra. Deus não fez povos em outra parte. Aqui em Gênesis 3, verso 20, irmãos, vocês podem observar, está escrito aqui, ó. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia fala que a Eva era a mãe de todos os viventes. Todo ser humano saiu de Eva. Teve que passar por Eva. Eva tendo relação sexual com a serpente, engravidou da serpente, teve relação com Adão, e naquele mesmo dia ela engravidou, tendo 2 filhos, Caim e Abel. Caim era mais velho, pois ela engravidou da serpente primeiro, e o outro filho foi Abel. Os 2 eram gêmeos. E a serpente, tendo seus 3 metros e 10 de altura, Abel com a estatura normal, deve ter puxou seu pai, e Caim puxou também o seu pai, que tinha os seus 3 metros mais ou menos de altura, e Caim tinha mais força, deve ter pegado o coitado do Abel, que era mais menor um pouco, e matou Abel, pois ele tinha uma estatura bem maior. Então, no verso 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Eva significa mãe de todos os viventes, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Todos são filhos de Eva, mas não são todos filhos de Adão. Aqui nós temos uma prova
irmãos, que Adão não é pai de Caim. Vamos de novo voltar a essas escrituras aqui, ó. Gênesis 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Quando ele tinha 130 anos, ele teve um filho homem, outro filho homem, conforme a sua imagem, segundo o seu sangue, e chamou seu nome Sete. Sete veio em lugar de Abel. Mas se Adão viveu 130 anos, por que aqui está falando que ele gerou só um filho? E Caim? Caim não era filho dele, Caim é filho da serpente. Caim não é filho de Adão. A Eva é mãe de todo ser humano, mas Adão não é o pai de todos. Bem, irmãos, aqui em Crônicas 1, a partir do verso 1, aqui está a genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, depois de Adão, Sete, Enos, Quenã, Malaléu, Jared, Enoque, Metuselá, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Nós observamos aqui que não tem o nome de Caim aqui. O nome de Caim deveria ser aqui, porque ele veio antes de Sete. Caim foi o primeiro filho que a Eva teve. Caim e Abel eram gêmeos. Caim era filho da serpente com a Eva, e Abel, filho de Adão com Eva. Então, se Caim fosse filho de Adão, o nome dele deveria estar aqui, ó, antes de Sete. Então, Sete é o filho mais velho de Adão. É o primogênito de Adão. É um filho de Deus. Filho de Deus. E os filhos dos homens eram da descendência de Caim. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus, os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens, começaram a ter relações com elas e a ter um casamento misto, um casamento errado. Pois hoje o pastor sempre aconselha, crente deve se casar com crente. A crença religiosa é muito importante, a pessoa que é crente casar com crente, o macumbeiro casa com macumbeiro, e cada um casa com aquela pessoa que tem o mesmo espírito. Então os filhos de Deus aqui, eles começaram a desejar essas filhas dos homens, essas mulheres pela sua boniteza, a boniteza dos cosméticos, e entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes que houve na antiguidade. Os varões de fama. Por que é os varões de fama? Porque a descendência de Caim é filhos de animais, pessoas agressivas. Veja lá atrás, Caim matando Abel, a natureza rígida, selvagem, pessoas selvagens, pessoas sem Deus, a natureza animalesca. Parecem seres humanos, mas não são seres humanos. É o que acontece hoje. A agressividade, a matança. Da onde vem isso? Lá de trás, lá de Caim. Começou com a pedra e vai ser acabado. Este mundo vai ser explodido com a bomba atômica produzida por essa semente de Caim, essa semente maligna. Tudo que a Eva fez lá atrás vai ter uma consequência, irmão. É o que está acontecendo hoje. Aquele filho que Abraão teve fora do casamento, veja o que está acontecendo. Israel, mais o Hamas, tudo isso é desobediência lá do passado.
Tudo isso é semente errada que entrou, o joio entrou, e Deus vai ter que alimpar, tirar deste joio para ser queimado e fazer uma nova civilização com os filhos de Deus. E nós temos que ser purificados também, irmãos, porque o pecado entrou no nosso pai Adão e nós carregamos sangue, restos de sangue da natureza de Caim. É por isso que nós devemos nos converter a Deus para tirar esta maldade, esse pecado que entrou através da carne e sujou o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Os homens eram maus, como é hoje, por isso que a Bíblia fala, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, seria na volta do Filho do Homem. Por que Jesus sabia que isso ia acontecer? Porque ele sabia que Adão e Eva se contaminaram com a serpente lá atrás. E que essa raça da serpente, ela é má, ela só traz desgraça, ela só traz destruição. E Deus permitiu essa raça vir para trazer evolução a essa terra, para um cumprimento bíblico, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso, para trabalhar em todos esses eventos mais importantes, estão lá a maioria das pessoas da raça da serpente. Veio para trazer evolução. Por isso que a Bíblia fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz são os filhos de Deus, são mais simples. Se não fosse a descendência de Caim, nós não teremos muitas coisas hoje, nós não teremos um computador, nós não teremos luz elétrica nem carros, pois eles foram colocados neste mundo para trazer evolução a este mundo. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra. E pensou em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Noé aqui era um homem que veio da descendência de Adão. Aqui aparece Noé. Veja a sequência: Adão, Sete, Enos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Metuselá, Lameque, Noé. Noé alcançou graça diante de Deus. Aqui vocês podem observar que Noé é da descendência de Adão. Somente a descendência de Adão é o trigo, a descendência de Caim é o joio, que se misturou no meio da humanidade. Então, naquele dia do julgamento, Jesus separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas serão separados. Veja, Noé aqui, é ovelha. Ele está na descendência de Adão. E Caim não está. Vocês podem observar que Caim não está aqui na descendência de Adão. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele fez uma arca e somente 8 almas se salvaram. Agora vem uma pergunta. Então os filhos de Caim se acabou com Noé? Entraram 8 pessoas na arca, mas entrou um homem chamado Cã, o que mostrou
a nudez de Noé. Ele não era a semente da serpente, mas ele carregava a semente da serpente, porque semente é sêmen. Ele carregava a semente da serpente. Deus ainda permitiu que ele entrasse na arca. A semente em Cã. Essa semente estava em Cã para ser novamente distribuída e voltasse de novo no meio dos filhos de Deus, porque Deus tinha um propósito. Aqui a maldade era muita, porque os filhos de Caim eram muito mais do que os filhos de Deus. Então foi muita gente que estava já contaminada, foi misturando. E os gigantes foi misturando as mulheres grandes, os homens, mulheres grandes com homens baixos, e foi havendo aquela mistura, a estatura do homem foi diminuindo. Se uma mulher tem estatura normal e ela casa com um anão, a probabilidade do filho dela ser um anão é muito grande. Assim também como a probabilidade do filho se ter o tamanho normal é muito grande também. Então foi havendo aquela mistura. Foi havendo aquela mistura e foi diminuindo um, aumentando outros, e o tamanho do ser humano foi tendo formas diferentes. Certo, irmãos? Então arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. O que está acontecendo agora? Como foi nos dias de Noé, seria também na volta do filho do homem. Hoje nós temos filhos de Caim em cima dessa terra, porque a Bíblia fala: pelos seus frutos o conhecereis. Observe o fruto do povo, observe o fruto do mundo. Observa se não está acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo nos dias de Noé. A semente de Caim prosperando sobre a terra, mas essa semente tem que ser queimada. Não tem como ter salvação para essa semente de Caim. Ela é uma semente maligna. É uma descendência de animal. Você não tem como você mudar animais. Conversa como pessoas normais, mas são animais, são da descendência de Caim. São demônios, como diz a Bíblia. O demônio é uma pessoa. Jesus chamou Judas, falou: eu escolhi vocês 12, e um de vós era um demônio. Judas era um demônio da natureza de Caim. Os fariseus eram da natureza de Caim. Veja o que eles fizeram. Mataram Jesus. Pessoas maldosas, pessoas agressivas. E hoje eles estão matando aí com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tendo aparência de piedade, negando a eficácia, irmãos. Então as pessoas mais perigosas são as pessoas que andam com as escrituras nas mãos, irmãos. Leiam a Bíblia, façam discernimento, discernam, compare aquilo que a pessoa prega com a Bíblia, irmãos, para vocês não serem enganados e caírem nas mãos de bodes. Hoje tem mais bodes do que ovelhas, irmãos. Ele parece manso, é manso, conversa manso, mas não é manso. Então, irmãos, continue nos seguindo. E nós fechamos este assunto da semente da serpente com os filhos de Adão e Eva, com os filhos da serpente com a Eva. E nós estaremos voltando com mais segredos e com outros assuntos bíblicos. Que o Senhor Jesus Cristo continue te dando revelação e te abençoando, ó Pai. Amém, Senhor Jesus Cristo.